Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Hello. Olá você, seja muito bem-vindo ao Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou Murilo Von Groll e hoje vamos debater por que Deus precisa de uma nave estelar. Hoje vamos debater Star Trek V, The Final Frontier, ou em português, Star Trek V, A Última Fronteira, o primeiro e único filme de Star Trek dirigido por William Shatner, o nosso Capitão Kirk. Sentado aqui comigo hoje para debater esse filmaralhaço, Fernando Odo Rodrigues. Com licença, por que Deus precisa de uma espaçonave? Por que Deus precisa de uma espaçonave? Na ponta direita, ele, Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão. Pô, então esse jogo vai acabar empatado, porque eu jogava no gol, rapaz. Mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez falando desse filme aí. Cara, foi interessante rever esse filme, hein? Vai dar pano pra manga aí essa conversa. Vamos bater papo sobre Star Trek The Final Frontier. Vamos começar pelo começo, antes de começar a detalhar o filme. Vamos com impressões iniciais. Impressões iniciais e uma pergunta. É o pior filme da série clássica? Quem quer começar? Odo? Aí com a camiseta poderoso. É, o pior filme. Impressões iniciais aí, Fernando. Alguém discute que é o pior filme da série clássica? Eu discuto. Se quiser conversar e continuar aí, as impressões iniciais é contigo. Vejo o Carlos Santos arregalando os olhos. Não, eu acho que dá pra discutir se é o pior. Não, sobre todos os aspectos, é o pior filme de Star Trek. Não, o Nemesis é pior. Pera aí, eu tô pensando só nos filmes da clássica. Não, é que falou de todos os Star Trek, aí eu acho que... não, aí é outra história. Não, agora te perguntando, da série clássica, é o pior da série clássica? É o pior da série clássica, de longe. Tá, impressões iniciais, manda bala aí, meu querido. Esse filme foi o primeiro filme novo de Star Trek que eu vi depois que eu tinha virado Trekker. Começou com o pé direito, hein? Depois que eu tava assistindo a série clássica lá na TV Manchete, já tendo visto os filmes 1 a 4, e eu tava fissurado pela série. Eu lembro que naquele dia meus pais ficaram falando pra me sacanear que a companhia de luz avisou que ia ter um blackout à noite e eu não ia conseguir ver o filme. E eu assisti o filme, a primeira vez que eu assisti, eu amei de paixão. Claro, TV de tubo de 20 polegadas, né, sinal analógico, fica mais fácil os efeitos ruins passarem. Vamos abordar esse ponto aí. Mas ali era mais a vibe de agora eu tô vendo a série clássica, eu quero ver esse filme. Então, assim, pra mim sempre foi. É um filme que tem defeito em todos os aspectos. Todos. Roteiro, atuação, direção, figurino, efeitos especiais, cinematografia. Nada funciona. Mas tem momentos-chave que são a única vez nos filmes de jornada no cinema que a gente viu exatamente aquilo que a gente tinha na série clássica. Carlão, como tu revê esse filme há mais de 30 anos lançados, mais de 30 anos do seu lançamento, impressões iniciais, e respondendo a mesma pergunta, é o pior filme da série clássica? Da série clássica, sim, né? Acho que os outros são superiores, a gente já falou sobre eles e vamos falar sobre mais um. Sem dúvida, mas é um filme que é engraçado pra mim, porque o sentimento que eu tenho em relação ao filme sempre foi um sentimento meio de decepção, né, assim, de você esperar algo que o filme não entrega. Mas, revendo esse filme recentemente, não é que o filme virou uma obra-prima, ele melhorou bastante, eu acho que lá atrás, e o filme tenta, muitas vezes ele não consegue, mas acho que o filme tenta abordar algumas questões interessantes, ele tenta ser um filme mais sério, essa coisa da procura do homem por Deus, a questão da religiosidade que está em cada um e de significado para a vida. Ele tenta abordar, ele não consegue, eu acho, né? Mas ele tem uma perspectiva um pouco de ser um filme um pouco, talvez até um pouco mais sério que os filmes anteriores, né? Principalmente 4, né? Principalmente 4, né? E talvez esse, né, seja um choque também, né? Tenha sido um choque para mim sair do Jornada 4 e vir pro Jornada 5. Talvez eu não tenha conseguido calibrar direito. Continua sendo um filme complicado, mas acho que é um filme que, como o Fernando falou,
tem algumas coisas interessantes, sim, tem algumas propostas interessantes, eu acho que. Mas sem dúvida, o filme mais fraco da série clássica no cinema. E a sorte é que tem um Nemesis aí, senão seria talvez o mais difícil. Eu não sei, eu não vou falar, vamos ficar por enquanto como o pior da série clássica. Carlão, a gente assim, discute bastante. O filme 5, assim, ele tem uma diferença muito grande pro Nemesis, né? Uma coisa assim, que ele não é um tema atual, né? Ele não é um tema atual, então tem esse ponto aí. Mas vale a pena? Eu não sei, é que se a gente for pegar, e aí a gente vai falar desse ponto, e eu sei que vou deixar o Fernando puxar essa conversa, que isso é algo que o Fernando sempre toca nesse assunto, que é a questão da alma do filme, né? E o filme tem isso, né? Ele tem coisa que provavelmente, e é por isso que eu não quis aqui dizer que se fosse colocar ele junto com todos os outros filmes, incluindo da nova geração, talvez ele seja melhor não só que Nemesis, tá? Porque os filmes da nova geração, eles são bem mais frios que esse filme aí, tá? Mas a gente vai falar nisso mais à frente. Não diga que é melhor que Generations, senão a conversa acaba hoje. Alguém vai ter piti aqui nesse podcast. Quem? Quem? Fica a critério do público dizer quem, né? Mas assim, impressões iniciais do filme é um filme assim que eu acho que ele até quando ele acerta, ele erra, entendeu? Ele é absolutamente errático do começo ao fim, da direção, passando por atuação, produção, efeito visual, tudo tá errado nesse filme, tudo errado, do faxineiro. Você falou que até quando ele acerta, ele erra, então o que é que ele acertou e foi errado? É uma expressão, meu querido amigo Fernando Rodrigues. Tá tudo errado do faxineiro ao ponteiro esquerdo, mas, entretanto, todavia, eu tenho um carinho com tudo, todavia, eu tenho um carinho especial do filme exatamente por isso que vocês falaram. Ele tem alma. Ele representa Kirk, Spock e McCoy, talvez como só ele de Khan represente, né, dentro dos filmes de TOS. Tem as cenas do trio que é o que carrega o filme. Vamos ser verdadeiro, é o que presta no filme. É o Kirk, Spock e McCoy. E eu não diria que é o pior de TOS. Eu não vou dizer que é o pior ou o melhor, mas assim, se vocês me convidarem a ir pro churrasco na casa de vocês e perguntar se eu quero ver um ou eu quero ver esse. Sem dúvida nenhuma que eu prefiro ver o 5 do que o 1. Então eu acho que a gente pode partir desse princípio. Eu posso fazer um teste pra gente ver se o filme pegou com a gente ou não? Uhum. A gente vai reproduzir agora uma cena do filme. Uhum. Como assim, Murilo? Você não conhece Row Your Boat? Vamos lá! Row by the street. Merrily, life is like a dream. Isso é maravilhoso. Então, mas aí uma pergunta pra vocês, que isso nem tava na pauta. Vocês preferem, sim, vocês vão agora de noite fazer um churrasco nós três. Vocês querem ver um carne, ou cara, 5? não vou nem ligar a televisão, velho. Tá, não vai ser churrasco. Vai ser um peixinho. Não, vocês querem... eu vou bater papo, abrir uma cerveja, trocar ideia. Tá, vai ser uma cerveja e eu com suco, mas vai ser 1 ou 5 que nós vamos ver. O que vocês preferem ver? Cara, eu sozinho... Depende do momento. Do momento. Eu não sei, sinceramente, não sei. Porque aí eu vou me abster dessa discussão, porque eu já falei, eu sou um fã do filme do Star Trek 1. Eu acho o Star Trek 1 um filmaço. Então, assim, não tem, eu tenho um filmaço, e aí, opinião minha, tá? O fato de eu achar isso não significa que seja, mas pra mim, Star Trek é um filmaço. Com todos os problemas que ele tem, ele é um filmaço. E Star Trek 5 é um filme que eu vejo porque ele é Star Trek. E por quê? Entendeu? E comigo é o oposto. Mais ou menos o oposto. Eu sei que o Star Trek 5 é uma merda enquanto filme, enquanto cinema. Mas eu tenho um carinho especial por ele por causa da minha história pessoal. Então é complicado. É tipo eu com Generations ou com Into Darkness, entendeu? Acho que todo mundo tem esses que a maioria não gosta, mas tem um carinho especial. Não, tirando a questão do pessoal, né? Tirando o pessoal, o filme é uma merda. Tirando a questão do pessoal... Tirando a direção, o roteiro e a atuação, o filme é bom. Não, porque aí assim, vou pegar essa sua discussão do churrasco, né? Vamos lá, eu não vou ver filme no churrasco, mas vamos dizer que a gente seja obrigado aí. Eu tô ganhando um dinheiro da CBS pra passar um filme de jornada lá e tem que passar um dos dois, então ok. Provavelmente eu ia colocar o Jornada 5, porque de vez em quando vai ter uma cena que você não tá vendo o filme. Então alguma hora vai acontecer alguma coisa do filme que vai te chamar a atenção.
É o Kirk caindo, é aquela nave Klingon esquisita, dando um tiro no satélite. Aí separa... Aquele Klingon punk. Isso. Então, uma hora você vai... A Klingon gostosa no final do... Pode falar Klingon gostosa aqui? No Existe final... Klingon gostosa? Depende, a patroa tá ouvindo, Carlos? Não, mas aí eu acho que a gente edita. Mas Então, assim, para isso, assim, para momentos, sem prestar atenção, Jornada 5, né? Aí eu colocaria assim, mas com certeza eu não tenho dúvida nenhuma que Star Trek 1 é um filme muito melhor que Star Trek 5. Agora, tu quer complementar o assunto ou a gente pode começar a detalhar o filme? Não, já dei meus pitacos na resposta aí. O que a gente pode começar a discutir a gênese do filme, né? É que o que se fala é que o Bill tinha ciúmes do... Pera, não é a hora do momento Gênesis. Não, a gênese do filme. A gente começar a discutir a gênese do filme, que é... E eu tinha esquecido dos momentos. Obrigado, Oda. Eu vou ter que anotar aqui, senão eu vou esquecer no final dos momentos. Mas a gente podia começar aqui discutindo a gênese do filme. E o que se fala aí nas rodas de conversa do filme é que o Bill tinha ciúmes, né, do Nimoy ter dirigido 2 filmes de jornada e ele nenhum ainda. E desde os anos 60... Posso continuar? Pode. Desde os anos 60, tinha um acordo verbal entre ele e o Nimoy, de o que um conseguisse do estúdio, o outro automaticamente teria. Salário... Não era verbal, era contratual. Era contratual, beleza. Contrato deles. Assim como salário, tempo de tela, etc. E quando na era dos filmes o Nimoy morreu no final do segundo filme, do A Ilha de Khan, ele condicionou a sua volta pro filme 3 a cadeira de diretor. Fez um bom trabalho e voltou pro 4, né? E depois do 4º filme, Shatner só condicionou sua volta a ele poder ter a cadeira de direção no filme 5, Jornada 5, que acabou sendo realizado com a Paramount, né? E aí, nessa gênese, o Shatner recebeu o filme e ele teve a oportunidade de tocar o filme. E na gênese do filme, o Shatner conta que ele queria fazer uma crítica aos televangelistas da época nos Estados Unidos, que usavam o nome de Deus para fundos. E é uma coisa que não existe mais hoje, né, gente? Isso aí nós podemos ficar tranquilo que não é mais tema atual, né? Achei que vocês iam complementar. Do que? Sobre a questão do não, mas peraí, eu vou continuar. Não, peraí que eu tô continuando. E ele queria... É que o Carlos, eu sei que tava mandando mensagem no grupo do Trek Brasilis aqui. Então, continuando a tese, ele quis fazer essa crítica aos televangelistas e por aí, e aí dali partiu com o roteiro, né? Ele foi atrás do Harvey Bennett, que não queria voltar pro filme 5. Ele tinha tido atritos com o Nimoy no filme 4, mas numa janta na casa do Harvey Bennett, o Shatner convenceu. O que vocês acham de toda essa questão da gênese do filme e da ideia primária do Shatner e dessa questão contratual? Fernando Odo, especialista em contratos, enquanto eu coloco para carregar o notebook antes que acabe a gravação. Eu, William Shatner, doravante denominado Fodão do Universo, residente em USS Enterprise. Bom, tem coisas aí, vamos lá. O Shatner tinha o mesmo background do Nimoy. O Shatner tinha dirigido episódios da série T.J. Hooker, o Carro Comando. Uhum. Então, assim, não era uma coisa tão absurda. Antes do Jornada 3, Nimoy só tinha dirigido episódios de TVs e talvez algumas peças de teatro. Uhum. Então não era uma coisa assim tão absurda. O Nimoy, o Shatner tá fazendo isso só porque ele tem inveja e não sei o quê. E era um acordo dos dois. Era um acordo entre os dois. Não é o Nimoy impondo, o Shatner impondo. Era um acordo dos dois. O que um ganha, o outro ganha. Sempre. Então, se o Nimoy dirigiu um filme, o Shatner queria dirigir um filme. Isso não é inveja. Não, falei que era inveja. Você falou. Eu falei enciumado. Muito diferente ciúme e inveja. Existe uma diferença grande. Eu dei essa pausa pra gente não entrar numa outra discussão sobre amor romântico. Daqui a pouco a gente fica 40 anos aqui discutindo a diferença de ciúme e inveja. E sim, o Harvey Bennett é produtor. Uhum. Ele pensa como produtor. E enquanto produtor, ele tá pensando em custo. Cada filme de Star Trek ficava mais caro, porque a cada filme o elenco, particularmente Shatner e Nimoy, ganhava mais. E ele tava com a ideia de fazer um filme com a Starfleet Academy, na Academia da Frota Estelar, com os personagens em sua versão jovem. Pra quê? Pra reescalar o elenco e com isso reduzir os custos. Ele tá pensando simplesmente como produtor. E eles tiveram duas dificuldades. Todo mundo só sabe
falar mal desse filme e põe a culpa na conta do Shatner. Mas eles tiveram 2 problemas sérios pra fazer esse filme. O primeiro deles é que houve uma greve de roteiristas. Sim, que também afetou o segundo ano de TND, né? Exato. E que aí nós tivemos aquela pérola do Shades of Grey. E que afetou o Jornada 5. Uhum. E o segundo ponto é, em 89, todas as equipes da Industrial Light and Magic estavam ocupadas com filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada. Se quiser, depois aqui tá na pauta efeitos Batman de especiais. 1989, Caça-Fantasmas 2 e por aí vai. Os De Volta pro Futuro, 2 e 3. Então, não foi nem uma questão do Shatner. O Shatner, Tu quer aprofundar um pouco desse tema da greve? não podia fazer os efeitos para esse filme, ponto. Sim. Eu tinha separado aqui pra tu abordar depois esse ponto dos efeitos visuais. Mas tu quer aprofundar um pouco essa questão da greve? Como afetou o filme? E sobre a greve? Como toda greve afeta. Como é que a greve afetou TNG Season 2 Shades of Grey? Não tinha cara pra escrever o raio do roteiro. Exatamente, a mesma coisa com o filme. Perdeu-se muito tempo de pré-produção, onde o roteiro poderia ser lapidado, e que não foi, porque nenhum escritor podia escrever uma palavra, porque havia uma greve rolando. Então, é fácil a gente falar agora, foi a ego trip do Shatner, o Shatner tem todos os defeitos do mundo e a gente sabe. Eu não sou o primeiro a defender o Shatner. Eu amo o Kirk, mas o Shatner tem seus defeitos. Mas ele se fudeu nesse filme por coisas que estão além do ego dele. E Carlão, abordando a direção do Shatner, o Oda aí fez uma como é que é a palavra jurídica? Inocentou o Shatner. Eu não inocentei. Não, deu ao Shatner o benefício da dúvida. Então eu queria te perguntar sobre a direção do Shatner no filme, o quanto ela afeta, Carlão. Teve papel da inexperiência do Shatner em cinema no filme? Porque ele era um diretor virgem, né? Mas tem pontos positivos na direção dele, pelo menos eu enxergo como acho a fotografia do filme super bonita. O que tu acha e quanto tu acha que isso afetou, Carlos? É muito difícil a gente avaliar o trabalho do Shatner nesse filme, porque foi um filme, tanto pro bem quanto pro mal, que todo mundo se meteu, né? Não foi um filme em que ele tivesse controle total. É a primeira vez? Não é a primeira vez. Isso acontece na jornada em geral. É costumeiro. O Robert Wise reclama disso, porque ele praticamente tinha que refilmar quase todo dia, porque todo mundo reescrevia. Isso já em jornada 1, né? Então que dirá em jornada 5, e com todas essas restrições de orçamento. Então, assim, eu acho que, como o Fernando falou, é muito conveniente a gente colocar tudo de ruim que tem no filme na conta do Shatner. E aí, mas o filme tem coisas legais. Eu acho que aquela abertura lá do Parque Yosemite é uma cena bem filmada, tirando aquela questão da queda, que aí é um problema de efeito especial, mas aquela externa é uma externa bem feita. Algumas decisões internas dentro da nave, algumas decisões de ângulos de tomada são bem interessantes. Outras, essa cena dos três assando o marshmallow, tá? E Marshmallow. O Marshmallow ficou, né? Pra gente que viu dublado. E é um filme que eu tenho um carinho pela dublagem dele. Eu também. Primeiro, em mente pela dublagem, né? E aí o Remy o barco. É bem legal. A vida é um sonho. A vida é um sonho. Eu sempre tenho esse filme dublado. Eu agora ultimamente tenho perdido esse hábito, mas é um filme que eu tenho um carinho pela dublagem dele. Talvez um dos que eu mais tenha carinho pela dublagem. Reconheço o trabalho dos dubladores, são excelentes. É porque eu tenho o hábito ultimamente de ouvir o som original. Mas justamente por causa dessa trilha do Remy o Barco, eu tenho um carinho e me lembra isso. E aí vem um pouco do saudosismo e da minha nostalgia. Acho que tem coisas que são legais, tem coisas que tem bacanas no filme, outras nem tanto. A restrição de custo foi realmente muito violenta nesse filme. Aí a gente teve todas as dificuldades que o Fernando já colocou, de equipes mais experientes que não estavam disponíveis, e é um calcanhar de Aquiles, né? Aquiles é ótimo. Tem um colega, viu? Um dia eu conto essa história do calcanhar de Aquiles. Conta aí. Não, senão a gente vai estourar o tempo, mas deixa depois a gente conta num outro momento. Mas é o calcanhar de Aquiles do filme, a questão dos efeitos especiais, e tem tudo isso. Então, assim, não dá pra gente separar o que foi mão do Shatner e o que não foi. Agora,
Uma coisa que não dá pra gente excluir e tirar da responsabilidade dele. A responsabilidade de condução do que acontece durante a gravação é do diretor, tá? Uhum. Então, assim, se ele queria saber como é que ia ser um capitão de verdade, é isso. Então, se a nave afunda e se o filme naufraga, ele é responsável, sim. Claro. Se ele é totalmente responsável, aí já é uma outra questão. Sim. Porque o Nimoy passou pela mesma pressão e conseguiu fazer um bom trabalho, né? Então, assim, e aí o Shatner ele ainda teve o benefício, ele viu como é que foi, ele viu as dificuldades de Jornada 1, depois ele viu como ele trabalhou com Nicolas Meyer em Jornada 2, ele viu como é que foi o trabalho de Jornada 3, Jornada 4, ele poderia ter aprendido dali. Então eu acho que ele tem, não sou tão pesado nas críticas, mas também não dá para isentar ele totalmente da responsabilidade dele, não. Odo, já vou te passar a palavra. Agora, até invertendo a ordem da pauta aqui, agora já que a gente entrou no assunto, vamos falar o que tu quer falar e já complementa isso, aprofundando a questão ali que tu pincelou rapidamente dos efeitos visuais do filme, que são realmente hiper problemáticos, e toda essa questão da ILM. A palavra tá contigo. Não, eu só queria dizer assim, eu não isento o Shatner de culpa nenhuma. Ele tem culpa sim, tá? Eu só acho que essa culpa tem que ser levada assim... Vamos lá, tem atenuantes no tribunal, tá? Que vai reduzir a pena de prisão perpétua para 30 anos em função das circunstâncias que ele enfrentou, sendo um diretor de cinema inexperiente, tá? Só isso. Tem muita coisa ali que não dá para tirar a culpa dele. Se o barco afundou, ele é o capitão, ou Captain, my Captain, tchau. E os efeitos, assim, o problema é, se a Industrial Light and Magic tivesse disponível, talvez a gente tivesse um filme um pouquinho mais bonito. Só que aí entra as culpas do Shatner, que vamos lá. Até hoje, nosso querido capitão com 90 anos de idade... Recém-completos. Ele fala que o filme seria muito melhor se o final original tivesse sido filmado com os guerreiros de pedra. Os monstros de pedra. Esse filme, Odo, merecia um Shatner Cut? Não. Porque o Shatner Cut só colocaria esses guerreiros de pedra. E aí quem viu... Aí vamos por partes. Quem viu os extras de DVD, de Blu-ray, viu quão tosco era aquilo. E segundo, esse não é o problema do filme. O problema não é o final do filme. O filme inteiro é um problema. Do então, faxineiro ao ponteiro esquerdo. Exato, não tem como fazer Shatner Cut disso, porque vai ficar uma merda do mesmo jeito. Eu vi a quantidade da ILM. Mas é o seguinte, Odo, eu tava conversando, vendo um vídeo do Penteriche, e ele diz que a ILM chegou a oferecer o time 3 pro Star Trek, e aí o Shatner deu pra trás. E assim, o Penteriche eu não questiono. Não, eu posso estar enganado. Então você está questionando Fernando Penteriche, enciclopédia viva de Jornada das Estrelas? Penteriche sabe de datas, não de fatos. Eu vou cortar isso e vou mandar pra ele. Vamos lá, eu não posso falar com certeza, mas normalmente em qualquer publicação que você vê analisando Jornada 5, eu tenho algumas aqui em casa, o que é comentado você tinha a Industrial Light and Magic trabalhando em Indiana Jones e a Última Cruzada, trabalhando em Caça-Fantasmas 2, trabalhando em Batman. Que time 3? Eu acabei de falar 3 filmes, eu ainda nem falei o De Volta pro Futuro 2. Então, mas time 4, não sei, mas eles ofereceram um time. Tu sabe, tu tem alguma ideia disso falando? E os efeitos visuais, Carlão, o que tu acha dessa aberração? Não, tirando a questão de história, são ruins, né? São os piores que a gente pode ter. E merecia um Shatner Cut, Carlão? Não, pera, Carlão, antes disso, vamos só falar uma coisa. Independente se a ILM ofereceu ou não, como o Penteriche está dizendo, vamos só pensar o que está acontecendo agora no Brasil. Lei da oferta e da procura. A ILM estava sobrecarregada. Eu consigo fazer os efeitos com esse time aqui. Vocês acham que eles vão cobrar o mesmo que cobraram pro Jornada 4 ou o preço subiu? Óbvio que subiu. Mas a ILM, né, Odo? Mas você simplesmente vai fazer com a ILM e estourar o orçamento do seu filme? Não é assim, Murilo. Mas efeitos visual é uma coisa importante do filme, né, Odo? É tipo tudo, assim, eu vou gravar um disco aí, eu posso gravar com Fender
ou com Strindberg, assim, a pedra é bem mais cara. Você vai gravar com o seu produtor falar pra você que você pode pagar, cara. Assim, tudo em termos de cultura que vira produto corre por conta do orçamento. Tá? O artista, no final das contas, ele fica limitado. A grande vantagem, ou não diria vantagem, alguns artistas conseguem trabalhar melhor com menos. Você pega ali o próprio Jornada nas Estrelas 4, o orçamento de Jornada nas Estrelas 2 não foi grande, mas a gente tem que levar em consideração que o Harvey Bennett pegou boa parte do Star Trek 1 já pronto, então o orçamento dele cai. Maquete, então, isso tudo custa dinheiro, né? Então, assim, e não tem jeito. Então, assim, um filme, uma série de TV ou qualquer outra coisa, ela é feita em torno do orçamento, tá? Grandes decisões de roteiro, uma coisa óbvia que todo mundo que é fã de Star Trek sabe, mas assim, por que existe o teletransporte? Porque não dava para filmar a nave auxiliar descendo no planeta todo episódio. O orçamento não pagava isso. E é só alguém... vamos então inventar aqui um aparelho que o cara sai daqui. É por isso que existe o teletransporte. É mais barato fazer aquele efeito de desmaterialização, materialização, do que filmar a navinha saindo da nave, descendo na atmosfera, pousando. Star Trek 5 tem, só pra arredondar, pra ajudar no debate, Star Trek 5 teve 33 milhões de dólares em orçamento. E arrecadou 63. Mas é um... 63. Aí a gente não sabe... 63? Não, ele teve como orçamento 33 e arrecadou 66. Dá um esse número. Ele arrecadou no mundo 52 milhões. Não, é o Google que tá dizendo, é a Wikipédia. Que provavelmente está atualizado por inflação. Pode ser, possivelmente. Eu tô no Box Office Mojo. Provavelmente o teu dado deve estar mais... Assim, independente dessa questão aí do valor, você tem, né, isso. O filme ele acaba sofrendo essa questão do orçamento e ele é impactado diretamente por isso. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. E aí entra na questão que vocês comentaram no início, né? Quanto desse orçamento em Jornada 5 foi para casting? Né? Quanto sobrou para figurino, para efeito especial, tá? Então, assim, a gente não sabe também quanto é que... Eu imagino, o próprio Shatner tá falando, os atores ficaram muito caros, inclusive ele, que não admitia que ninguém ganhasse mais do que ele. Então, assim, você tem um filme com Shatner, com o Nimoy, com todo mundo lá, assim, os caras cada vez mais caros e merecidamente mais caros, e um orçamento baixo, isso daí. Então, assim, era o que tinha, né? Não justifica também, assim, porque o Shatner fez um filme ruim porque não tinha orçamento, porque a gente teve outros filmes com baixo orçamento também que foram bons filmes, mas é algo que é importante a gente colocar nessa conta. Os efeitos especiais... Queridos ouvintes do Conversa de Bar Panorâmico, agora eu tenho um cachorrinho aqui em casa, chamado Belinha. Aqui no bar. Aqui no bar. Então pode ser que de vez em quando vocês escutem eu falar Belinha, porque ela tá aprontando alguma coisa. Ela acabou de pegar um colecionável meu do Indiana Jones e mastigar. Ô Carlão, e merecia um Shatner Cut? Não. Não merecia com os monstros de pedra? Não, é o que o Fernando fala, você tem que refazer. Embora tenha coisas legais, mas para se tornar um bom filme, você tem que refazer o filme inteiro. Aí é melhor você gastar dinheiro em alguma coisa nova. Não dá. E até os monstros de pedra chegaram a gravar, né? Chegaram a gravar, Odo? Não, foram testes de câmera. E eles viram que era um lixo e tiraram. Foi isso que eles fizeram. Sim. Tem isso daí no DVD dos extras e tal, mas, cara, não é isso daí que vai... Tem várias cenas, né, no DVD dos extras. Tem a cena do Spock, quando ele, né, do nascimento do Spock. Tem uma cena, nada salvaria, nada faz diferença pro filme que justifique você incluir de novo, que vai fazer uma grande diferença na percepção do filme. Só para arredondar a questão da bilheteria dele, ele tem um contexto histórico, né? Depois do sucesso, Star Trek 4 chegou, o Odo pode me corrigir se eu estiver enganado, ele chegou no final do ano, no final de 86, as telonas, e a Paramount apostou...
final de... Não foi final de 86, 74? Final de 86 ele chegou a... As telonas? As telonas, tá. A gente falou... Lembra que a gente falou de você falar rápido, cara? O que você achou que eu tinha falado? Eu não entendi. Não, mas eu entendi as telonas, Fernando. Dessa Viu, vez, o problema coisa é tudo. rara, né? Não, mas vou quebrar o galho dele. Dessa vez eu entendi. Chegou as telonas no final de 86, e aí a Paramount apostava muito na sequência, principalmente com o Shatner, que eles achavam que ia dar show, e colocaram esse filme para o verão de 89. O que eles não contavam, ou contavam, nunca saberemos, é que o verão e o ano de 89 foi um ano, assim, difícil para se lançar o filme. Quando eles chegaram no páreo, Indiana Jones já estava há 2 semanas, Indiana Jones, a Última Cruzada, estava há 2 semanas já, dominando as paradas de sucesso no cinema. Depois, algumas semanas depois, chegou Caça-Fantasmas 2. E outras semanas depois, pra fechar o caixão, ainda chegou Batman do Tim Burton. Então, assim... Mas pera. Não, isso que você tá falando, Murilo, é o que eu tava falando antes. Você tá coberto de razão. Mas só pra você ver como as coisas funcionam. A bilheteria da primeira dia de exibição, do primeiro dia de exibição do Jornada 4 nos Estados Unidos foi 16.880.000. A bilheteria do primeiro dia de exibição do Jornada 5 nos Estados Unidos foi 17.375.000. Um pouquinho mais que o anterior. Por que arrecadou menos? Arrecadou metade. O Jornada 4 arrecadou 109 milhões. Eu tenho a resposta, ficou menos tempo em cartaz. Mas por que ficou menos tempo em cartaz? Primeiro, competição. Exato. Mas espera, se você tem um produto que está vendendo bem, que as salas estão lotando, mesmo que esteja vindo outro produto, você continua exibindo, tá? O problema é o boca a boca, assim, a galera foi assistir e falou, que bosta. E começou a falar pros amigos, familiares, todo mundo, que bosta. E aí a galera parou de assistir e vindo outros, literalmente blockbusters que vinham, não tinha chance pra esse filme. Mas eu diria pra você que a causa raiz é o filme ser ruim. Porque talvez se ele não fosse tão ruim, ele chegasse nos 80 milhões. E questão, será que se a Paramount tivesse chegado e jogado esse filme pro final do ano, não teria tido um desempenho melhor, com menos concorrência? Provavelmente. No final do ano de 89 chegou De Volta para o Futuro 2? Isso. Então. E foi um fenômeno. Não foi tão grande quanto o Batman, mas o fato de ser a continuação de um filme de 4 anos antes, e que era um filme que terminava em aberto, que foi a primeira vez, eu acho, na história do cinema que fizeram isso. Eles filmaram o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, assim, você já foi assistir aquilo, o final era em aberto, aí você já tinha o trailer do próximo, no próprio filme, e gerou um hype, assim, maluco. Mas igual era menos sufocante que Indiana Jones, o próprio Caça-Fantasmas 2 e Batman Tim Burton ao mesmo tempo, né, Carlão? Mas aí vamos lá, pera. Antes do Carlão falar, a gente pode falar sobre o impacto do Batman do Tim Burton, a gente pode falar sobre o impacto de Indiana Jones e a Última Cruzada, mas não vamos falar sobre o impacto de Caça-Fantasmas 2, que é uma bosta de filme. Não, mas é uma bosta de um filme, mas vinha de muito, muito hype depois do primeiro, né, Odo? Mas Star Trek V vinha de muito, muito hype depois. Não, mas tá, Carlão, o que tu acha? Eu acho primeiro que, sim, se você tira o filme da concorrência, ele faria uma bilheteria maior, simplesmente porque você não teria outros filmes para colocar no lugar dele. E aí, não tem, vai passando, e aí você acaba tendo mas não seria uma bilheteria tão maior assim, não, porque o filme não tem pegada para isso. E não sei até que ponto, é claro que a concorrência, ela complica pelo fato de o cinema ter outros filmes para colocar no lugar que ele vai arrecadar mais. Mas Jornada sempre foi filme de nicho, né? O público de Jornada, ele é um público meio que cativo, assim, não foi, tirando os filmes da Kelvin Timeline, que são filmes que levaram outras pessoas e um outro público diferente. Filmaços. Outros filmes, os filmes da Kelvin Timeline são os filmes de Jornada que levam massivamente outras pessoas que não são público fiel de Jornada ao cinema. Os outros não. Os outros é cinema de nicho, eventualmente vai variar um pouco aqui e ali, mas você não ia aumentar tanto assim o público de Jornada. E este é um filme
especificamente, assim, é aquele filme, assim, eu sei que o filme é ruim, mas eu sou fã e eu vejo. Mas não é um filme que... E vamos olhar também, o filme, independente da questão de jornada, assim, é um filme também que ele não se define muito, né? Ele não sabe se ele é um filme de aventura, ele não sabe se ele é um filme filosófico e tal. Então, assim, beleza. Vamos pegar lá os filmes do J.J. Abrams. São filmes de aventura. Filmaço. Não há nenhuma dúvida do que o cara tá propondo com o filme. Ele quer tiroteio no espaço, é na briga. Exato. Não tem alma. É um filme. É um produto. Né? É um tipo de produto que eu só falei pra cutucar o Murilo. Filmaços. E ele tem esse mérito. Ele sabe o que ele quer fazer. Jornada 5 não sabe. Jornada 5 ele não sabe. Então, assim, imagina uma pessoa que não é fã de Jornada, aí começa a ver o cara lá, os 3 velhinhos sentados ali, aquilo é muito legal pra gente que é fã da série clássica. Agora, pra quem nunca viu o filme, ou quem não tem muito conhecimento, por que esses 3 velhinhos estão fazendo aí? Aí daqui a pouco aparece um irmão maluco lá, que isso tem um impacto pra gente que é fã, mas pra quem não é, o Spock tem um irmão, e daí? O cara tem um irmão e tal, não sei o quê. Né? E aí daqui a pouco tem o planeta da paz galáctica. O que isso significa para quem não é fã? E até para quem é fã também, o que significa isso? Então, para quem é fã, aquilo foi um tremendo oi? E aí você tem Romulanos, Klingons e terrestres trabalhando entre aspas juntos, mas de novo, isso pro público geral não quer dizer grande coisa. E você tem no meio disso tudo uma proposição que tende a ser filosófica, né, que até eu particularmente acho que é bem-vinda, mal executada, mas uma boa tentativa, de propor uma discussão dessa coisa mais não digo religiosa, mas mais espiritualizada, né, que o filme tenta. Mas também, e em algum momento, algumas cenas que parecem cenas de ação. Mas você não sabe do que o filme é, na verdade. Para quem não é fã de Jornada, o filme não se define. E aí, como é que esse filme que não sabe o que é, você vai vender esse filme para um público que não é um público... Jornada 4 era um filme engraçado, tá? Jornada 4 e um filme com uma mensagem ecológica. Exatamente. Gente, e seguinte, tu quer concluir, Carlão, ou já terminou? Não, acho que Jornada 4 era um filme engraçado. Os filmes do J.J. Abrams são filmes de aventura. O que é a Jornada 5? Eu não sei. Por que Deus precisa de uma nave estelar? É uma ego trip. O seguinte, gurizada, como subindo aí na deixa que o Carlão deu sobre o roteiro do filme. Pessoal, só uma desculpa, tá? A Belinha tá atacando as minhas miniaturas. Se ferrou. Mas você abordando. Tem filho ainda. Se eu vou ter filho? Claro que eu vou ter filho. Então, se ferrou. Sim, vai ser o James Kirk e o Benjamin Sisko, pode ser? Se você conseguir fazer isso, a sua mulher no futuro vai ser santa. Direto pro céu, entendeu? Não precisa passar pelo cara lá do planeta lá no final do filme. Ela vai direto, entendeu? Mas volta pra pauta aí. Então, como a deixa aí do nosso Carlão, é sobre o roteiro do filme. Na ideia original do nosso querido Bill Shatner em sua Ego Trip, ele queria que a Enterprise encontrasse no final do filme Deus e o diabo. Não, assim, réplicas. Ele queria que ele assumisse a existência de Deus e do diabo no final do filme, encontrando os dois juntos, entendeu? O estúdio vetou por razões de nós não precisamos entrar nessa bola dividida, né? Só pra lembrar que naquela época tinha lançado A Última Tentação de Cristo, que também tinha dado uma treta e uma polêmica federal. Todo o processo de escrita aí foi uma coisa super dolorosa, enquanto eu ajeito o microfone aqui que tá caindo, entendeu? E finge que eu tô falando alguma coisa, deu. Todo o processo de escrita foi uma confusão sem fim. Muitos desses problemas explicam a tragédia que é o filme. Mas é um filme altamente filosófico, né? Metafórico. Fala sobre religião, fala sobre Deus, fala sobre a dor, fala sobre a vida. E ele tem essa alma, né? Essa alma da série clássica. E ele tem algumas coisas muito marcantes, pelo menos que restou pra mim. Esse filme tem 2 cenas que eu considero que... Não sei se salvam o filme, mas eles... O que tu quer falar, Odo?
Uma das cenas que o Murilo vai falar é a Uhura dançando com folhas de palmeira. Não, mas tá não nesse ponto. Tem duas cenas desse filme que pelo menos eu adoro. Que pelo menos eu adoro, que é o Remy e o barco, a vida é um sonho. E o Spock perguntando se a letra não fazia sentido. E depois eles na shuttle. E quem é que faz a citação? É o McCoy? Qual citação? A citação é o sua? McCoy. Não, o Kirk faz a citação. O McCoy fala que é um autor e o Spock fala que é outro. Ah, exatamente. E depois a cena deles com o Cyborg lá naquele lugar que eu não sei onde que é na Enterprise. Quando o Kirk fala. Deck de observação. Aquela cena é linda. E foi o Jornada Ligeira que não sabe onde é o deck de observação, Fernando. É. Aquela cena é linda. Aquele plaquinha escrito onde nenhum homem jamais esteve. Exato, tá escrito Where No Man's Gone Before. Não, a nave não é em português, todo. E essa cena tem uma cena muito linda que ressoa muito pra mim, que é o Kirk falando, eu quero a minha dor. Sim. Eu preciso da minha dor e eu acho que é profundo. Isso melhor trabalhado... Viraria clássico. Sim. Eu falo pra você o seguinte, eu tô desde o começo pensando assim, como eu posso classificar o Jornada 5? Ele é um bom episódio da terceira temporada da série clássica. Só uma pergunta, senhores, o meu som tá legal, que eu tô meio preocupado aqui. Alguém falou não estou te ouvindo? Não, que o microfone caiu aqui, eu achei que o áudio tinha mudado. Não, cara, tá normal. Segue a vida aí, segue a vida. Eu quero a minha dor, Odo. Fala aí da dor. Exato. Eu penso que é um bom episódio da terceira temporada de Jornada. E ele tem muitos bons momentos. Tem momentos ridículos. Tipo o Scott batendo a cabeça no corredor da Enterprise, né? Logo depois de falar eu conheço essa nave como a palma da minha mão. Mas a discussão, vamos lá, a mensagem do filme, pra mim, não é essa questão de Deus, diabo, o que quer que seja. Pra mim, a questão do filme, o que ele tá discutindo ali, é justamente o que é revelado naquela sequência, que a gente vê o McCoy fazendo a eutanásia do pai, e a gente vê o nascimento do Spock, né? E quando é a vez do Kirk, ele fala, não, eu não quero saber qual é a minha dor, eu preciso da minha dor, a minha dor me motiva. E isso é uma verdade absoluta. As nossas falhas, os nossos arrependimentos, as coisas que a gente errou no passado, nos ajudam a nos motivar a ser pessoas melhores. Essa deveria ser a mensagem do filme. Só que isso tá no meio do filme. Atirado. Depois vai lá, vai encontrar Deus e o caralho a quatro. A gente sempre vê na vida os caminhos não trilhados, né? Eu acho que é parte da mensagem do filme. A cena da eutanásia do McCoy no pai dele, cara, aquela cena é muito forte. Eu me controlo pra não chorar naquela cena. Aquela cena é forte. E o que tu acha de toda essa mensagem do filme, Carlão? Porque assim, acho que de todos os Star Trek, pelo menos pra mim, é o que ele ficou muito marcado justamente por essa reflexão, né? Nem a suprema lógica do Spock conseguiria desqualificar essa parte emocionante do filme. Eu acho que toda essa parte do filme, eu acho que eu não entendo, né, o que vocês estão dizendo, que poderia ser mais bem feito, mas eu acho que essa é uma cena que, se a gente fosse fazer um Shatner's Cut, eu não mexeria nela, não. Eu acho que toda a sequência, eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que a escolha do local, e isso é um cenário novo, né? A gente estava zoando o Murilo, mas ele não existia. Você ter aquele leme, eu acho que fala muito sobre a questão de direção, a questão de jornada, a questão de caminho, também a questão de tradição, assim, a gente está numa nave estelar e a gente tem um leme de um navio de madeira, isso conecta você dá um sentimento de pertencimento, né? De familiaridade, assim. Embora a gente não exista uma nave estelar de verdade, mas o leme ali, ele dá uma sensação de pertencimento, de familiaridade. Eu acho que aquilo tem um simbolismo muito grande. E toda a sequência, não só a cena do McCoy, mas a cena do McCoy, a interpretação do Shatner. Não, Depois Kelly. Do Kelly, a interpretação do Kelly em relação ali naquele momento,
do Nimoy, quando ele vê, e aí eu acho que ele tem uma coisa de construção desses personagens, porque na verdade os personagens foram muito pouco bem resolvidos ou bem desenvolvidos, que não era essa a praia da série clássica, nunca foi. Na verdade, a única série que desenvolveu bem personagens foi Deep Space Nine. Acabou. Melhor série de Star Trek. Acabou. Disparado. Então, tem. As outras você tem alguma coisa aqui, uma coisa ali, e o fã, ele costura uma coisa aqui, ele costura uma coisa ali, costura outra coisa lá. Esse momento em que a gente vê e sente essa dor ali do McCoy, eu acho até que era desnecessária aquela. Aí talvez fosse uma coisa que talvez eu acho que talvez eu mexesse. Nem precisava dizer que pouco tempo depois ele descobriu a cura. Eu acho que o fato do cara ir lá e tirar a vida do pai num ato de amor, porque ele sabia que aquilo, a dor que isso provoca, né, num filho. Toda essa questão do Spock e da rejeição que o pai dele tem, assim, a gente vai... Oi, Fernando, fala. Não é a mesma coisa, mas eu passei por algo assim, porque com seres humanos a gente não enfrenta isso, mas eu enfrentei com 2 cachorras minhas. Pois é. Em que eu tive que decidir pela eutanásia para elas pararem de sofrer, porque não tinha cura que elas tinham. Uma era a idade, a outra era um câncer no cérebro, era um tumor no cérebro, em que ela estava tendo convulsões a cada 10 minutos, desculpa. E assim, eu levei mais de ano para eu conseguir pegar outro cachorro que tá aqui me mordendo nesse instante. Pois é. Agora tu imagina com um ser humano. E aí você amplifica isso, né? Você não é um ser humano, é o seu pai. Isso, então, entendeu? Exatamente. Então, cara, assim, eu não consigo nem imaginar a dor. Então você amplifica isso para um personagem, assim, talvez esses sejam os minutos, eu precisaria rever todos os filmes. Nos filmes com certeza não, mas eu precisaria rever todos os episódios da série clássica. Talvez esses sejam os minutos mais poderosos do McCoy na série clássica. Certamente, cara, certamente. Os minutos mais poderosos dele, e o filme proporcionou isso. Essa questão da rejeição do McCoy, do Spock, né? E ali você vê o pai dele, pô, mas tão humano, e é uma frase simples e tal, e isso ressoar ainda, e aí você vai encontrar a conexão com o que a gente viu lá na série clássica, nos episódios em que a gente conheceu o pai do Spock, Sarek, e depois a gente vai encontrar, e aí isso se conecta com esse episódio, depois isso vai se conectar com o Jornada 3, 4 e 5, e isso vai ter lá na frente uma conexão com Sarek e depois com Unification. Cara, junta isso tudo, dá uma jornada de personagem sensacional, e nesse pacote todo, esse momento eu acho que ele é fundamental para construir isso também, e como o Fernando falou, a negativa do Kirk em fazer isso diz muito a respeito do personagem, diz quem ele é e está totalmente coerente com o que o personagem é, e de certa forma tá aí o argumento de Tapestry, tá aí. Tapestry está aí na afirmação do Kirk. Então, assim, pega tudo aquilo ali que a gente viu no episódio maravilhoso da Nova Geração, é a afirmação do Kirk. Aquilo ali, da mesma maneira que você tem o Kobayashi Maru do Kirk, você tem o Tapestry. Isso aí é o Tapestry dele. Então, essa cena, ela é excelente. Eu talvez acho desnecessário colocar no final essa questão que encontraram a cura para o pai do McCoy. Eu acho que a cena por si só ela é poderosa sozinha. E quando o Cyborg vai embora e quer ir embora e chama os outros dois e eles não vão, cara, isso tem tudo a ver com a construção. Isso é a alma de Star Trek. E isso daí, exatamente. O Shatner não, aí a gente tem que botar o dedinho na ferida. O Shatner, ele queria que os caras saírem dali brigados ainda e só ia se resolver lá na frente. Fato. E aí isso aí empurraram o goela abaixo dele e ele reclama disso, e seria uma decisão errada, porque eu acho que todo esse arco que acontece nessa cena, né, ela é sensacional, e é um arco, infelizmente, que ele nem cabe dentro de Jornada 5, porque é um Mas arco... o filme podia ser sobre isso, né? O filme podia ser isso, na verdade, né? Eu acho que o filme eu acho que ele é meio sobre isso, mas como ele não se define, né, como eu falei há pouco tempo,
faltou uma definição sobre o que é o filme. O filme tenta ser várias coisas e não é nenhuma, né? Mas eu acho que a principal mensagem está aí, né? Sobre essa questão do nosso... As coisas que nos definem, né? As coisas que nos constroem, as nossas esperanças, nossas experiências, a nossa fé, onde é que elas estão, né? Estão ali na amizade, na construção, no companheirismo, nos nossos antepassados, nessa sensação de pertencimento que todos nós procuramos. E quando você, de repente, tem uma procura, e aí, né, cada um, isso é muito pessoal, falar sobre isso eu acho que é muito complicado, mas a procura por Deus que muitas pessoas têm, pode ser resumida nessa procura por pertencimento, né? Eu quero pertencer a algo maior, eu quero fazer... Qual o sentido da vida, né? Exatamente. Por que eu tô aqui? Exatamente. E eu acho que essa cena, ela fala sobre isso tudo. Essa é uma cena muito poderosa. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que a direção de cena, acho que toda a cenografia, o ambiente, as atuações, eu acho que são muito boas. A fotografia, a iluminação muito adequada, uma iluminação que ela é escura, ela é sombria, né? Então ela passa esse sentimento de confinamento, e você vê, e nesse caso eu acho que você tem muitos closes, você vê sempre a angulação muito fechada, e a maneira como a câmera caminha pelos personagens, eu acho que é muito interessante. Então eu acho que é até uma cena quase que fora do filme, né? Ela é uma cena quase que fora do filme. E essa cena é sensacional. Então eu acho que ela talvez e eu acho que a cena, e quando você revê essa cena meio sem o preconceito, o desprovido de um coração aberto, você consegue perceber a grandiosidade dessa cena. Infelizmente o resto do filme não acompanha. Não, essa é tão verdade que assim, seguidamente, eu não estou a fim de olhar o filme todo, mas eu olho muito essa cena. E eu acho que ela diz, mesmo com o filme sendo absolutamente defeituoso, ela mostra muito que é um filme muito humano. É um filme muito humano. Ela fala... Que, Odo? Fala lá, Odo. Fala, manda bala. Não, toda vez que eu vejo esse filme, eu volto ao dia, acho que 9 de setembro de 91, que a Globo exibiu esse filme. Então eu tinha lá meus, 17 anos? Quem é que tem quase 17 anos? 14 anos. E fico feliz novamente, entendeu? Não, exatamente. E mesmo ele tendo todos os problemas que a gente sabe que ele tem, ele é um filme muito humano. Ele fala sobre morte, ele fala sobre o nosso sentimento de pertencimento, ele fala sobre qual o sentido da gente estar aqui, por que a gente está aqui, né? Então, ele fala sobre por que Deus precisa de uma espaçonave. E eu tô aqui tentando fazer momento de reflexão, e aí o Odo vem com uma piada. Olha que bacana. Então, nesse sentido, ele é muito humano. Ele fala muito sobre um tema, e agora sem sacanagem nenhuma, sobre um tema muito atual, que é preconceito. Quando o Sarek recebe o Baby Spock, ele pergunta, ele fala, é tão humano, e é algo que ressoa até hoje. Eu acho que ele parte muito dessa questão do filme. Sim. É um filme com alma. É um filme com alma, diferente de alguns filmes de Star Trek. E algumas séries Star Trek por aí. Ele tem muita alma. Eu posso ser franco aqui, porque eu sei que quem interessa não vai ouvir isso. Mas eu vi algo parecido quando minha filha nasceu. Não é sobre ser tão humano ou não, mas eu vi sobre ter dúvida do amor que senti ou não. Então, assim, eu entendo o Spock. Eu sou a Amanda na história. Oi, gente, eu sou a Amanda! E eu posso falar aqui livremente, porque de quem eu tô insinuando... Odo, manda bala. Que não vai ouvir isso, porque por motivos diversos. Mas eu vi isso acontecer, entendeu? E eu tô vendo isso acontecer até hoje. Assim, eu passei uma semana de merda por causa disso. De pessoas se colocando em primeiro lugar do que a filha. Então, coisa que eu não faço. Pra mim, minha filha é a primeira opção que eu tenho, sabe? Tá em primeiro lugar de qualquer coisa. Então eu entendo a dor do Spock. Não porque eu senti essa dor, mas porque eu olho a minha filha e eu vejo que isso pode estar acontecendo com ela. Não, nesse sentido ele é muito humano e ele ressoa por vários motivos, né? Pra várias pessoas. Ele ressoa nesse sentido pra ti. Ele pode ressoar pra uma pessoa que perdeu o pai com muito sofrimento nesse sentido. Ele pode ressoar pra uma pessoa como o Kirk, que é a dor dela. Ele pode
ressoar pra pessoa por outro motivo, como Spock, que tem um irmão completamente pirado e ele é muito humano. E ele tem muita alma, assim, principalmente as cenas do Kirk, Spock e McCoy. A gente precisa comentar e a gente descobre um irmão do Spock que ninguém tinha ouvido falar antes, né? Não me incomoda. Não. Eu não estou dizendo que incomoda ou não. Eu estou dizendo que não é um fato inédito. Mas me incomoda que em 30... Quantos anos eles estão aí junto, o Kirk e o Spock, que o Spock nunca se dignou a contar pro Kirk que ele tinha um irmão. Não me incomoda por vários motivos. Primeiro porque lá em Amok Time, a gente vai aprender, primeiro, que a sociedade vulcana ela é extremamente ritualística e reservada. Né? Da mesma maneira que o Spock não conta isso, os caras também não tinham a menor ideia do que era um Ponfar. Os caras não sabiam toda aquela questão de tradição vulcana de casamento, uma série de coisas não faziam a menor ideia. E isso eu acho que ele é muito bem. O episódio ele coloca de uma forma muito bem explicada, embora ele não escreva, mas está lá. A sociedade vulcana ela é uma sociedade ritualística e reservada. Os vulcanos são reservados, principalmente em relação aos estrangeiros. A T'Pau fala pro cara: você vai trazer esses caras para cá, pro nosso ritual, eles são meus amigos. O Spock tem que defender aquilo. Então isso tá em tela, isso é canon. Então essa reserva dele. E aí quando você pega no caso do Cyborg, que é um irmão que ele não quer saber da irmã do ele não é um cara que ele quer. Cara, eu tenho um irmão que eu não gosto do cara, o cara não gosta de mim, a gente saia na porrada, o cara é um pária lá dentro, assim, e aí, de novo, quando a gente volta pra série clássica, você vai ver o seguinte: o Spock já era um cara. A Amok Time estabelece que a família do Spock era uma família importante e influente em Vulcano. A família do Spock, né? Uhum. Ela é uma família importante lá dentro. O Spock, para ele sair dali e ir para a Frota Estelar, já foi um alvoroço. Já foi um negócio assim, cara. Primeiro Vulcano que rejeita uma cadeira na academia de ciência da Frota de Vulcano vai para a Frota Estelar. Imagina um maluco que rejeita o modo de vida dos caras. O cara que ele é a representação de tudo aquilo que o Spock tentou alcançar ao longo da vida dele, que é a tal da, como diz o McCoy, o Collinear. O Collinear. Ele tenta lá de ver. Então, assim, eu não vejo problema nenhum e a gente. Só uma pergunta a vocês, uma pergunta só de curiosidade mesmo. Uhum. O Kirk soube em algum momento da existência da Michael? Acho que não. Será que o Spock não contou para ele todo aquele rolo dessa? Tem duas questões aí. Você tá. Não, pera, Carlão. Você tá partindo do princípio que o Spock fica tendo conversas pessoais e contando a história da sua vida por Kirk. Claro que eu parto desse princípio. Me fala a cena ou o episódio que isso aconteceu. Não, mas não é porque não aconteceu em tela que não tem acontecido, né? Os caras ficaram aí 20 anos grudados. Mas aí a gente tem o seguinte, entra nessa questão. Spock e os vulcanos são reservados. Eles são muito reservados. E isso é algo... pouco se sabe da família. Quem sabe ali um pouquinho ali da família do Tuvok é a Jenna e sabe que ele tem uma família, mas não entra muito no detalhe de como é que essa você vai ver também lá em Enterprise também a T'Pol com a família dela. Então isso daí acho que tá meio que estabelecido. Os vulcanos são reservados e quase xenófobos. E né? Quando o Spock conhece o Kirk, a Michael já foi pro futuro. Não. E ele não pode falar sobre isso. E aí tem uma outra questão. Mas eu duvido que a gente ainda não sabe, a gente tem que esperar acabar Discovery para saber como é que isso vai ficar também. Não, assim, eu tenho umas coisas lá, em 30 anos de amizade, eles nunca abriram uma cerveja sintetizada no Enterprise e o Spock contou os polos dele. Você tá humanizando o Spock. Não. Mas ele vai ficando mais humanizado de acordo com os episódios. Em 5 minutos ele contava a vida inteira dele. Não, o Spock não foi se humanizando, ele não foi se tornando mais humano. Isso é uma versão xenofóbica sua. Ele foi aprendendo a conciliar emoções com lógica.
Isso não faz dele um humano. Mas lembra que ele diz no filme 6, a lógica é o início da sabedoria, não o fim. São extremamente reservados. Extremamente reservados. Assim, o fato de eu tenho amigos, e tenho amigos que, assim, cara, tem coisas, fatos da minha vida que os caras. E assim, eu particularmente, aí eu não posso basear o universo por mim. Eu sou uma pessoa e cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas eu compartimentalizo muitas coisas. Tem coisas da minha vida que fulano sabe, que Beltrano sabe, que Ciclano sabe. São todos meus amigos, mas tem coisa, isso aqui não cabe para fulano, não precisa dessa informação. Isso aqui cabe. E eu conto nos dedos de uma das mãos as pessoas que eu considero amigas, que eu realmente vou em algum momento. E não é que saibam, mas é que se houver a necessidade, talvez venham a saber. Exatamente, mas da minha vida, Carlão. 100%, ninguém sabe. Exatamente, Carlão. Você é uma dessas que cabem na palma da mão. Obrigado, lindo. Obrigado. O Murilo também, não? Não, vamos cortar. Não, O Murilo, eu sou ouvido para as reclamações do Murilo. Não, o Odo certamente tá entre as 10 pessoas que mais sabem de mim. Das 10 dá pra... Tá vendo? Olha a diferença da idade. Mas, cara, Você e eu falamos, cabe em uma mão. Murilo, não, está entre as 10 pessoas. Não, cara, são pouquíssimas pessoas. Isso não é um demérito, é porque eu sou uma pessoa. Embora eu não sou, eu sou uma pessoa relativamente reservada, então, embora não pareça. Agora, voltando ao filme, eu acho que se justifica, assim, eu não vejo grandes problemas com isso pelas duas questões. Primeiro, amplamente, pelas três questões, né? Eu vou colocar três. Primeiro, Spock enquanto personagem, ele é extremamente reservado. 2, a cultura vulcana é de uma cultura de extremamente de grande reserva. Sim. 3, sendo a família do Spock uma família importante, já tendo causado a simples saída do Spock para ir para a Frota Estelar uma confusão enorme, imagina o Cyborg. Então isso é um cara que ninguém quer falar dele mesmo, velho. Ninguém quer falar. E pergunta, agora abordando mais Cyborg. Primeiro abordando a questão da produção do Cyborg. O Shatner queria... Sabe quem o Shatner queria originalmente pra fazer o papel? Sean Connery. Só que ele tava fazendo Indiana Jones na época, além do fato de que o cachê dele era absolutamente caro pra um filme que tava com o cinto... Mas espera. Posso tornar, Odo? Termina. Eu sinto relativamente apertado pra pagar o cachê dele. Então ele viu um ator na TV, que é o ator que faz o Cyborg, me fugiu o nome dele, tu lembra, Odo? David Lux. Certeza? É alguma coisa assim. E esse ator, ele viu num filme que ele tava assistindo, ligou pro agente dele e conseguiu, inclusive é um ator que tem uma história muito longeva e foi o último filme pra cinema que ele interpretou na carreira dele. E o que você acha desse personagem com essa dicotomia, um vulcano emocional? E o quanto da teoria do Cyborg sobre acolher mais as emoções está certo? Quer falar, Odo? A primeira coisa é fácil hoje julgar. Nós estamos há quase 32 anos depois do filme. Então é fácil falar, olha, o Shatner que nem o Sean Connery. Ai, que maluco, que egocêntrico e não sei o quê. Vamos lá. Até 87, 2 anos antes... E vamos para pensar que esse filme começou a ser produzido mais ou menos nessa época. Que vamos lembrar que o Jornada 4 saiu em 86, tá? Sean Connery era um nome esquecido no cinema. Quem é esse cara? É o cara que fez James Bond. Quando? 20 anos atrás. E não tinha feito mais porra nenhuma. Só que em 87 saiu um filminho chamado Os Intocáveis. Que deu o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Sean Connery. E isso subiu o cachê dele. Então, assim, considerando alguém que não esteja de olho exatamente no mercado naquele momento de transição, faz sentido o Shatner pensar no Sean Connery. Hoje é fácil a gente julgar. É um absurdo ele querer o Sean Connery e tal. Um ano antes de lançar o Jornada 5... Sean Connery era um borra-bota, entendeu? Ninguém sabia o que ia acontecer com o... Falei certinho, ó. Lawrence Luckinbill. Parabéns. Do Cyborg.
2 palavras para ti. Parabéns. Pelo quê? O nome certo. Então vamos lá. Hoje é fácil a gente olhar pra trás e falar, ele viajou na maionese, ia sair muito caro, não sei o quê. Na época em que o roteiro começou a ser discutido, isso foi logo depois do Jornada 4 ser lançado em 86, fazia sentido pensar em Sean Connery. Entendi. E o que tu acha da mensagem do Cyborg e da jornada dele, Carlão? Eu acho interessante a proposta do personagem, acho que o ator fez o que poderia fazer, acho que é legal ter essa dicotomia ali, mas eu acho que isso ficou muito solto, talvez. Acho que eu acho interessante ter um personagem vulcano que discuta o status quo, né? Que olha, porque assim, da mesma maneira que a gente reclama dos Klingons que são muito unidimensionais, ou os vulcanos também, né? Sim. O vulcano é aquilo ali, só que o vulcano, como é um unidimensional que nos atende, a gente acaba não reclamando muito. Mas é aquilo ali também, então assim, é muito difícil. E aí eu acho que Enterprise ele faz um bem na 4ª temporada, quando ele fala um pouco sobre essa questão dos vulcanos, né? Acho que de forma que Jornada ainda não tinha sido feito, foi bem benéfico. Mas os vulcanos em si, embora fossem personagens extremamente... Os personagens que nós conhecemos, o Spock, e o Sarek, propriamente, porque são até essa época, os vulcanos que a gente conhecia era o Sarek e o Spock. E aí você cria todo um universo baseado na conduta de 2 pessoas. Mas o Vulcano não pode ser só isso. O Vulcano deve ter as suas dicotomias, deve ter as suas diferenças, as suas divergências e tal. E eu acho que o Cyborg talvez representasse. Só que da maneira como foi colocado, ele ficou absolutamente não vulcano. Então eu não consigo identificar. Assim, é como o cara que ele nasceu na Arábia Saudita, mas ele nasceu nasceu e no dia seguinte já viajou e foi criado nos Estados Unidos. Ele é árabe? Não, ele é americano. Entendeu? Assim, a impressão que... E aí você não consegue identificar, tipo, vamos pegar esse cara para identificar, para ver como é que é a vida de um árabe. Não, ele é americano, ele só nasceu lá. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não consigo, embora a proposta fosse interessante, eu acho que a maneira como... E aí eu não sei se foi o ator que tomou essa decisão, ou se foi assim que foi orientado que ele o fizesse. Ele é 100% não vulcano, só porque ele só tem as orelhinhas, né? E aí eu acho que essa proposta que talvez fosse interessante, ela se perde por conta disso. Tem algum problema? Não falando da questão do trabalho do ator em si. Eu não sei quem foi que orientou ele dessa maneira, entendeu? Ô, Dô, vou jogar uma bola pra ti e tu só vai, que eu sei que tu vai falar 3 palavrinhas e já vai discorrer sobre o tema. Trilha, Jerry Goldsmith. Melhor trilha de todos os 13 filmes de Star Trek. Não pensando em temas, pensando em uma música que você pega e você escuta do começo ao fim. Ele fez temas melhores. O tema da Ilia no Jornada 1 é melhor. O tema do Primeiro Contato é melhor. Mas você sentar, pegar essa música e ouvir do começo ao fim... É palatável. É uma das melhores experiências de ouvir trilha sonora que eu já tive na minha vida. Sério? Sim. E tu acha que, assim, por que ele volta depois do filme 1, né? Ele tinha ficado um bom tempo afastado de Jornada. Ele volta... Aí, vamos lá. No 2 e 3, chamamos o James Horner. Excelente. Adequado. Excelente. Mas a ideia toda do Nicholas Meyer lá no 2, que o Nimoy repetiu no 3, era: vamos pegar alguém não tão conhecido, mais barato, que consiga fazer uma trilha legal. Jornada 4 a mesma coisa. Só que Jornada 4 eu acho uma bosta dele. Eu também acho, mas diferente do Jornada 2, 3 e 4, Jornada 2 e 3 foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. Paciente Inglês foi indicado ao Oscar. Ganhou o Oscar. Bom, mas existe uma máxima em Hollywood que é a seguinte: se você não tem um filme tão bom, põe uma trilha sonora muito boa. Então chegou Jornada 5, que tava tendo
por mais que o ego do Shatner dissesse que o filme era ótimo, ele sabia que teve o problema do roteiro, ele sabia que tinha o problema dos efeitos especiais. Então, porra, eu preciso de uma trilha muito boa aqui. Então ele gastou parte do orçamento dele, que ele economizou em efeitos, e chamou o Jerry Goldsmith para fazer a trilha. E na minha opinião, é o ápice das trilhas de Star Trek do Jerry Goldsmith. Ele continua o que ele começou no Jornada 1, que também era uma trilha fenomenal, mas ele faz uma coisa tão coesa que se você pegar, tira todos os diálogos do filme, senta e escuta a música do início do filme ao final, você não fica entediado. É fantástica essa trilha. Quer complementar, ou Carlão? Não, só quero dizer que é um filme que eu preciso olhar a trilha sonora com a devida atenção, porque como eu tinha uma cisma com o filme, você acaba não prestando atenção na trilha. Então eu farei esse dever de casa. Ouvirei a trilha sonora. Eu até tenho o CD deles aqui, mas confesso a você que não me lembro. Vou reouvir. Toda essa trilha é fantástica, do arranjo à mixagem, ao som, cara, assim. Mas a melhor trilha não é do Michael Giacchino? Tema é. Trilha. Eu não falei tema, eu falei trilha. Eu acho que ainda é melhor que essa, mas assim, não é rebaixando essa que é maravilhosa. Eu não consigo ouvir uma trilha do Michael Giacchino do começo ao fim sem parar. Mas eu acho que é muito mais questão. Maravilhosos. Sim. No Star Trek Beyond, o tema da Yorktown é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. É muito bonito. Mas senta e escuta a trilha do Beyond de começo ao fim. Você dorme no meio. Não, eu acho que tem espaço para todas. Eu acho e não é rebaixando o Goldsmith, que é um puta de um compositor. Do arranjo, a mixagem, tudo é excelente nessa trilha. Gurizada, caminhando mais pro final do nosso podcast, acho que um ponto que a gente tem que abordar é os coadjuvantes dessa história, né? E a cena da Michelle Nichols lá dançando com plumas, né? Basta lembrar, uma coisa interessante de contar é que ela cantou na gravação original e o pessoal da produção chamou uma banda para interpretar, a gloriosa banda Yokoshima, é isso aí? Como é que é o nome da banda? Hiroshima, isso aí. Nossa, pelo amor de Deus, Murilo, Hiroshima! Japão, caiu a bomba. Exato! Bomba. Então, exatamente. Foi ato falho. E aí, isso sabia que deu uma merda? Você sabia que deu uma merda federal por causa disso? Oi? Sabia que deu uma merda federal por causa disso? Não. A Michelle é cantora, e das ótimas. E ela cantou na versão original e dublaram pra entrar no filme. E aí ela ficou revolta. Eu só vou ficar, assim... Eu vou colocar um ponto de interrogação nessa história, porque eu nunca ouvi a Michelle cantando. Não, na série clássica ela... tem razão. O Spock tocando aquela harpa. Isso, e ela canta bem. É uma voz linda. Inclusive, assim, eu amo a Michelle, mas acho como atriz, assim, ela fazia umas caras e bocas. Mas tem umas cenas em que ela... Pô, logo no... Eu acho você sabe porque ela tava na série clássica. Pois é. Não, mas é o talento vocal dela, cara. E assim, tem uma cena que eu acho que... Não sei se é no Where No Man... eu acho que é no Monstro do Sal, que é o primeiro episódio. The Man Trap. E ela tá lá e ela tem um diálogo com o Spock que é muito legal. Que ela foi e o Spock fala, não, mas Spock, por que você não me fala sobre as luas e tal? Não sei o que, não, o Vulcano não tem lua, isso explica muita coisa. A palavra não é essa, mas dá. E eu acho que é uma interpretação muito legal, assim. Aí eu acho que deram material errado pra ela, pouquíssimo material. Ela ficou restrita a fazer essas caras e bocas, mas, cara, o talento vocal dela é sensacional. Falando dela nesse filme, o que vocês acham do romance dela com o Scott? Sem problema. Não é romance. Tem ali um flertezinho normal, acho que acontece dentro. Tem um flerte ali. Deve ter acontecido milhares de vezes que vai entre vários tripulantes. Ela tava sob influência do Cyborg ali, alguma coisa dela despertou. Não, mas aí eu acho que não. Porque aí o que acontece? Eu acho que a questão do Cyborg lá, tudo bem. Mas logo no começo tem aquela cena ali dela levando o sanduíche pro Scott, que já dá uma insinuação de um flertezinho dos dois ali. Então, mas não acho legal, não acho que não
Eu acho que se a gente for levar isso a ferro e fogo, J.J. Abrams errou e em vez da Uhura namorar o Spock, ela tinha que namorar o Scott. Não, é baseado em... Vamos... Cara chato. Eu tô dizendo que, assim... Pera, Murilo, o que você falou? Cara chato. Quem eu sou mesmo? Acho que, assim, baseado no que a gente viu lá, eu Não é acho... seu que tuço. Não vejo problema, não atrapalha, não... Ah, meu Deus, na série clássica, nunca... gente. Porque o Trelane... É... Eu tô brincando aqui, mas é uma cena tão rápida, tão curta, que o objetivo dela era mostrar que a Uhura tava sob influência do Cyborg. Esse é o objetivo da cena. Será? Sim, mas é de novo, Sim. quando falam pra mim de Scott Uhura, eu volto pra cena do começo do filme. Sim, e faz sentido. É isso que eu tô dizendo. É essa. E aí Mas essa ceninha faz sentido dentro do contexto do filme. É isso que eu tava falando. Agora, falando de coadjuvantes, eu preciso falar da melhor cena do filme, que é o Kirk falando pro Solo que ele vai executar o pouso. Como é que é o nome do pouso? Pouso forçado, sei lá. Não, pouso mas de ele emergência. dá um código pro pouso. Ah, eu não lembro, velho. Eu teria que olhar lá, mas eu... Aí falou, vamos fazer a manobra XYTK. E aí Vira pra ele com uma cara de oi? eu acho aquilo maravilhoso. Cara, eu acho aquilo maravilhoso. Eu grito de rir naquela cena. Não, acho que não. você se maravilha com muito pouca coisa, ô Murilo. Não. Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso o Kirk. Acho maravilhoso Tirando o Kirk falando pro Sulu, nós vamos fazer tal pose e o Sulu ficando, que pouso, cara, que pouso. Barricada, eu acho que Mas- chama na versão mas pera. dublada, eu acho. Independente de qual é o termo que é usado, isso mostra uma tripulação que se entende muito bem. Claro, num primeiro momento, o Sulu olha pra ele e fala: oi? Oi. Você tá falando, meu? Você tá louco? Mas eventualmente, à medida que o Kirk vai falando, ele entende o que o Kirk quer fazer Uhum. e executa. Tirando os efeitos especiais e o Chekhov se passando como capitão da Enterprise e outras coisas que tem. Eu gosto daquele dessa arco. cena. Eu gosto dessa cena. Eu acho maravilhoso. É que tudo será que eu acho maravilhoso. Cara, assim, eu sempre. É aquela cena que eu volto. Assim, eu rio muito com essa cena. Tu não gosta, Carlão? Gosto, mas não é um negócio assim que me... É divertido, legal, bacana, assim, mas não me traz grandes recordações, não. Até porque eu imagino que deva ter uma maneira mais... mais tranquila de você fazer uma... Mas assim... Não, é bacana, eu acho legal. Eu gosto de ver o Chekhov na cadeira de comando. Isso eu acho legal. Sim. Bacana. Pessoal, Eu diria até que os filmes da clássica prepararam melhor o Chekhov pra estar na cadeira de comando do que o Sulu, Sim. que é o que aconteceria no filme seguinte. vamos passar pros momentos? Vamos! Momento Nero de má atuação. Faz aquele aí do momento Nero, Odo. Momento Nero! Momento Nero! Odo, momento Nero. Mas eu acho que... Não, eu vou ter que ficar com o óbvio, vai. Desculpa. Por que Deus precisa de uma espaçonave? É o meu também, é o meu. Todo aquele arco com lá, aquele pseudo-deus lá é o meu momento Nero, que lá é muito canastrão, até pros padrões Shatner de atuação e do nosso ator que faz o deus lá. Qual é o teu momento, Carlão? Cara, pra te falar a verdade, eu não vejo um grande momento de má atuação. Eu acho que o filme dá pouco material pros caras trabalharem. Então, assim, exigiu o quê? Eu acho que o filme inteiro é má atuação. Não dá pra exigir, assim. Acho que os caras tentaram fazer... Tá, pra mim, assim, a sequência do Klingon pra atirar numa... Tudo bem que ele mesmo reconhece, pô, vou ficar dando tiro em lixo espacial, mas aquilo ali é ridículo, né? O cara gastar bateria pra dar tiro no negócio. Agora eu sou Min Guerreiro, Min Klingon, bah! Min Guerreiro, Min Klingon. Note que a gente tá há mais de hora e tanto falando sobre esse filme e ninguém falou sobre Klingons até agora, porque não vale a pena. Desnecessário. Vocês sabem como é que arranjaram aquela Klingon? É uma da história que eu ouvi, que o Kirk tava jogando... O Kirk não, o Shatner tava jogando, sei lá, vôlei de praia em Los Angeles. E ele achou uma modelo lá, e aí não sei o que colou, mas ela foi parar no filme.
Desculpa, essa modelo atua melhor. Essa É. modelo atua melhor do que o Klingon, comandante da nave. E tem até um blooper aí do casal Klingon e tal. Mas só pra comentar, cara, eu acho a cena do Deus procura uma nave sensacional. Eu também acho. Nossa, cena. Eu também acho, mas eu acho Hello Christopher sensacional também. Não, Não. Hello Christopher é idiota. Não, exato. Hello Christopher é negócio, pô, Hello Christopher. Agora, pô, Deus, pra que Deus precisa de uma nave? É de uma ironia sensacional. Esse é Esse maravilhoso. episódio, em particular, ao invés da gente ter o tradicional hello no começo, vamos ter Kirk falando Why does God need a starship? Eu ainda vou enquadrar essa cena, vou botar, por que Deus Não, precisa de uma nave e estelar? do jeito que ele fala, ele levanta o dedinho assim. Exato! Cara, Excuse me. O cara tá lá no fundo, assim, no meio da palestra. lá. É aquele aluno, exato. O aluno cara querendo tá- dar a resposta. Ei, Me pergunta pra mim. Né? Então, cara, eu acho divertidíssimo assim, essa cena, eu acho muito legal. E ela é de uma ironia, que eu não sei se foi a intenção do Shatner, mas ela é de uma ironia sensacional. Pergunta pra mim! Por que Deus precisa de uma nave? Cara, é sensacional. Vamos pro próximo, então? Momento JT Esteban de Decisão Idiota. Odo, trilha do momento JT Esteban. Eu preciso conversar com a frota. Hã? É o JT Esteban, ele é indeciso. Sim, mas... entendi. Tá, vamos lá. O meu momento JT Esteban de Decisão Idiota é o Spock não ter atirado no Cyborg. Não, você atira no seu irmão. Tudo bem. É que é o único irmão, que é uma irmã que o Murilo tem 5 anos de idade. Mas eu já falei que eu dou ela pro Conselho Jedi. Velho. Exato. Não. O momento Vamos guardar essa parte toda a depois. estratégia. Não, é toda a estratégia do Kirk de descer no planeta da Paz Celestial, pegar cavalos e. Mas Verdade, desculpa. Eu vou mudar. A ideia do Kirk de usar cavalos pra chegar no planeta é pior. Eu mudo a minha. Vai lá, Carlão. Não, eu acho que a decisão. Eu ficaria com a ideia do Spock de ficar do lado do Kirk perturbando ele enquanto ele tá subindo a porra da montanha. O cara Montanha tá lá, El Capitão. subindo a porra da montanha, agarrado lá, quase caindo, aí o Spock sabe que ele fica lá enchendo o saco dele. Vai dar merda. Vai dar merda. E ainda mais sendo. Velho, aquilo ali vai dar merda. Então, assim, pra mim é esse. E toda vez que eu vejo essa cena, eu fico, cara, como é que o Nimoy aceitou fazer isso, cara? Subir aí? Não. Odão, teu momento JT Esteban. Já falei. Qual? É a descida no planeta lá. É verdade, nós No fechamos planeta da mesmo. Paz Celestial. Momento Gênesis. A trilha do momento Gênesis, Odo. Momento gênero. Momento Gênesis. Qual é o momento Gênesis de Tecnobaboseira, Carlos Henrique Santos? Mas é de novo a tal da Grande Barreira, né? Mas a gente já tinha Isso. visto essa Grande Barreira lá no Star Trek, lá no Eu também. One Man is Gone Before. Não, mas era outra grande barreira. Nós três casamos esse, então? E aí agora vem de novo com essa... Não exatamente. Pra mim é o tempo de viagem até o Grande Barreira. Não, pois é, e aí tá tudo implícito, né? O tempo de viagem, e aí assim, e aí como é que esse cara foi parar lá, quem foi que colocou ele lá, como é que ele conseguiu se comunicar com o Cyborg, tem tanta coisa, mas vamos ficar aí com a Grande Barreira. A minha também é a Grande Barreira, por mais que eu ache belíssima a cena do Kirk, e eu preciso fazer menção a essa cena, que é o Kirk quando a Enterprise atravessa a Grande Barreira, o Kirk olhando pro horizonte, e depois a câmera flutua ali e aparece o No Man's Gone Before. Eu acho que Ele tá ali... olhando pro horizonte, ele tá no deck de observação. Olhando pro horizonte. Então, onde é o deck de observação? O deck de observação não é o tempo forward. Então, mas assim, o cara... Gente, pra você ter um horizonte, você tem que estar num planeta que tem um pôr do sol, vamos... Exato! Vamos... horizonte. É uma licença poética. É uma licença poética. Você se apega, detalhes. Detalhes tão pequenos em nós dois. Eu sou Odo, o quem?
O mala sem alça. Não, sem mas não luz. dá pra, Coidinha. não dá pra ter horizonte no deck de observação. Ele olhando pra frente e pro futuro. Mas eu entendi o que você quis Eu dizer. tô olhando pra frente. Ai, Odô, deixa de ser mala, cara. Olhando pra vida, olhando pra Grande Barreira e vendo eles transporem a Grande Barreira e ali eles indo Iron Man as Gump for. A cena é belíssima, mas é o meu momento Gênesis. Impressões finais, Odão. Primeiro eu. Oi? Não, você falou Odão. Primeiro eu. Até porque as minhas impressões iniciais vai ser curta. Finais. O filme, ele. Impressões finais. Iniciais. Falei finais. O filme, ele tá errado do faxineiro ao ponteiro esquerdo, ok? Ele erra tudo. Até quando ele acerta, ele erra. Mas ele tá com o coração no lugar certo. E pra mim, ele já basta. Ele fede a essência, ele é a Sensitrill. E eu gosto do que fede a Sensitrill. Odo, impressões finais. Ao contrário da nova geração, é um filme que Com alma. primeiro tem alma, depois quer contar uma história. Nova geração, todos os filmes contam uma história. Contam uma história com começo, meio e fim, muito bem feitos, mas não tem alma. Então, pra mim, esse filme é melhor que qualquer filme da nova geração. Carlão, impressões finais. Esse é meu conjunto. Eu concordo que o filme ele tem mais alma, eu acho, do que os outros filmes da nova geração, mas aí a gente vai entrar numa discussão longa. Prefiro me ater ao filme. Acho que é um filme que ele tem bons momentos, tem boas coisas que acontecem, principalmente quando a gente olha para o que acontece com os três personagens principais. Então acho que é um filme para quem é fã raiz mesmo da série clássica, né? Para mim, que assisti Star Trek em 1976 numa TV preto e branco, na TV Tupi e tal, então a gente Pera, em 76 eu tava nascendo. Pois é, eu já tava vendo Star Trek. 76, só pra deixar vocês velhos, em 76 nem minha mãe tinha nascido. Pois é. Então eu acho que é um filme que ele conta muito disso pra gente, dessa história desses três personagens, mas aí eu acho que o filme mais se apropria disso do que cria alguma coisa. Tem desenvolvimento, sim, eu acho que, como a gente falou lá atrás, tem toda essa parte envolvendo os três. Eu acho que é o grande mérito do filme. Não, infelizmente é um filme problemático demais, mas que tem suas coisas legais, e eu acho que pra gente tirar de positivo essa mensagem, eu acho que e eu acho que é verdade, né? Acho que Deus está em cada um de nós, independente da sua religião. A gente pode substituir se você tem religião ou não, mas eu acho que independente disso, da sua crença, se você tem ou não tem crença, acho que o importante de cada um de nós é tentarmos ser melhores hoje do que fomos ontem, tentar se melhorar como ser humano todos os dias. E eu acho que o filme também fala um pouco sobre isso, sobre daquilo que nos é realmente importante. Então infelizmente tem muitos defeitos pra gente considerar um bom filme, mas vale ser revisto. O coração no lugar certo, né? Tem mais, coração. E jornada, caras, até quando é ruim é bom, né? O filme saiu há 32 anos e aqui a gente tá discutindo e coisas que ressoam até hoje. O outro tá desesperado pra ter um ponto ali. Falar. Isso aí ia falar. Eu tô pensando em assistir um filme de jornada agora, antes de dormir. Eu tô pensando entre o 4 e o 5 e eu prefiro o 5. E isso fala muito sobre o filme. Exato, Star Trek até quando é ruim é bom, eu acho que é essa a mensagem. Muito obrigado, pessoal, por ter nos aguentado até aqui, aqui no nosso Conversa para Panorâmico. Comente no post, escute de novo se quiser, curta a página do TB no Facebook e no Instagram, curta aí, siga nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Carlão, muito obrigado, Odo. Daqui a 15 dias estamos de volta para falar de mais um filme. Valeu, pessoal, até a próxima e fomos! Fui! Abraço. Hi, Christopher. I'm Nero.